Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro encontro dessa série de discussões sobre direitos humanos, para tratarmos direitos humanos nesse período tão conturbado que vivemos em nossa sociedade, discutir aspectos fundamentais. Convidamos a professora Simone André Schwinn, que gentilmente aceitou o nosso convite. Professora, passo a palavra para você, fique à vontade, estaremos acompanhando aqui no chat. Ok, bom dia, Guilherme, bom dia a todos e a todas que estão participando, que se inscreveram, que estão participando, que vão assistir em outro momento esse nosso encontro, esse nosso mini curso. Então, também, assim como o Guilherme, eu desejo as boas-vindas a todas e todos para o nosso mini curso pré-Congresso de Direitos Humanos, né, da ESRI. E nesse ano, inclusive, o congresso acontece de 9 a 13 de junho, e esse minicurso, ele, que é, né, Direitos Humanos em Tempo de Retrocesso, é uma prévia dos vários temas a serem abordados ao longo de todo o congresso por vários profissionais da área. Então, o próprio congresso vai ser um momento de discutir vários recortes, vários temas, né, afeitos aos direitos humanos, que permeiam, né, os debates. E aí a gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala de direitos humanos, fica muitas vezes restrita a discussão a um pouco de senso comum, né, do que sejam direitos humanos, sem levar em conta de que esses direitos, assim como vários dos direitos que são consagrados em diferentes documentos jurídicos também são direitos que saem do campo da moral, né, da ética e da moral, mas eles geram obrigações jurídicas, né? E é isso também que nós vamos discutir, não só, né, neste mini curso, mas também ao longo de todo o Congresso de Direitos Humanos. Então, eu sou a professora Simone André Schwinn, eu sou graduada, mestra e doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, do interior do estado, da cidade de Rio Pardo. Fiz toda a minha formação acadêmica na Universidade de Santa Cruz do Sul, também por uma questão geográfica, porque é perto da minha casa. Eu sou pós-doutora em Educação e em Desenvolvimento Regional. Sou professora e pesquisadora nos temas de migrações internacionais, direitos humanos, gênero e direito internacional. Eu coordeno hoje o Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul. Assumi em março desse ano a supervisão do programa Envelhecer nos Territórios do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, aqui na cidade de Rio Pardo. Eu conversava até com o Guilherme um pouco antes de nós entrarmos ao vivo, que esse é um projeto piloto do Ministério dos Direitos Humanos, justamente olhando para essa população, né, que é a população idosa a partir de 60 anos, que tem crescido também no Brasil. Aqui mesmo na minha cidade, ela já representa um grande percentual da população e é uma cidade que tem uma grande longevidade, então as pessoas vivem mais. E a ideia desse projeto é, além de conhecer, de traçar um perfil da população idosa nas cidades, é justamente identificar violações a direitos humanos da população idosa nas diferentes cidades, nas diferentes regiões do país. E eu digo para vocês que mesmo eu estando aqui em uma cidade pequena, que tem menos de 40 mil habitantes, nós já identificamos uma série de violações a direitos humanos em relação a essa população. Então, justamente por isso, né, e por essas causas que eu venho abraçando, não só academicamente, né, mas profissionalmente no meu trabalho, no dia a dia, eu me considero uma ativista de direitos humanos, porque além da divulgação científica, eu trabalho com isso tanto em relação às mulheres, eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, também já fiz atendimento às mulheres vítimas de violência, trabalho agora com a população idosa, trabalho com a população migrante, trabalho nas questões relacionadas ao racismo, inclusive essa foi a minha
também foi um recorte que eu fiz no meu pós-doutorado em educação. Então, eu procuro vincular sempre a minha atuação profissional, prática, com a minha atuação também acadêmica. Então, eu espero que eu possa, neste tema, né, dos direitos humanos, e falando em retrocessos, né, contribuir com vocês, né, no aprimoramento do que eu imagino que todos já saibam, né, um pouco do que se trata. Então, qual é a nossa programação para esse minicurso? Hoje, a ideia é falar um pouco sobre a questão da ascensão dos retrocessos, né? Principalmente olhando para o enfraquecimento institucional e as novas ameaças a direitos humanos. Então, a ideia hoje é falar um pouco também sobre conceitos, né, de democracia, cidadania e direitos humanos, e olhando, então, para a questão do enfraquecimento institucional. No nosso segundo encontro, que vai ser depois de amanhã, nós vamos falar sobre a situação dos defensores de direitos humanos em relação à criminalização, às ameaças e à resistência também que os defensores de direitos humanos têm oferecido justamente olhando, né, em relação a esses ataques. E aí nós temos uma série já de levantamentos, de pesquisas que vão dar conta, né, de que, inclusive no Brasil, os defensores de direitos humanos são vítimas em potencial de uma série de violências. Na terceira aula, que vai ser então na próxima semana, nós vamos falar sobre a disputa da cidadania, né, falando um pouco sobre políticas públicas, sobre desigualdades e sobre a invisibilização de direitos. Muitas vezes, inclusive, direitos que já deveriam ser, apesar de serem reconhecidos, eles deveriam estar em pleno funcionamento, digamos assim, que as pessoas pudessem ter acesso, né, a esses direitos, e, na verdade, parecem ser direitos ainda invisibilizados. Se a gente for olhar para as questões de gênero, pode ser um bom exemplo também, mas isso nós vamos falar na próxima semana. E, finalizando o nosso minicurso, nós vamos tentar aqui construir algumas estratégias de enfrentamento, de resistência, de articulação, de transformação. Então, assim, esse é mais ou menos o caminho, né, que nós vamos seguir aqui no nosso minicurso, no nosso pré-curso, né, do Congresso de Direitos Humanos. Hoje, então, a ideia é falar um pouquinho sobre a crise contemporânea dos direitos humanos, sobre o enfraquecimento institucional, aí eu trago casos ilustrativos também, e ao final eu gostaria de convidá-los, né, a fazer uma reflexão sobre o que eu vou trazer, né, aqui hoje para discutir com vocês, para que nós possamos pensar juntos. Eu não vou pedir para vocês uma resposta, né, hoje, mas eu vou pedir que vocês pensem a respeito em que momento nós estamos, como nós podemos enfrentar, né, essa crise relacionada aos direitos humanos, esse enfraquecimento institucional, e qual é a nossa posição como cidadãos, como pessoas comprometidas com essa causa. Então, a gente tem que observar que nas sociedades modernas, democracia, cidadania e direitos humanos, eles são, né, conceitos que se interrelacionam e eles são interdependentes. A cidadania, ela vai ocupar, então, um papel central na construção do Estado democrático de direito, já que ela tem na participação popular a sua principal fonte de legitimidade. Então, a gente tem que também pensar que a democracia, ela não se resume tão somente a um regime político
com partidos, com eleições livres, mas ela é uma forma de existência social. E aí a gente vai pegar uma fala aqui do professor Sidney Guerra, que vai dizer que uma sociedade democrática, ela é aberta e ela permite sempre a criação de novos direitos. Então, a democracia, longe de ser entendida como essa modalidade de estruturação política perfeita, ela tem muitos entraves para que ela possa ser consolidada, e exige um processo permanente de democratização da democracia. Então, é não perder de vista que para manter a democracia, ela precisa ser constantemente trabalhada, retrabalhada, redemocratizada, né? Porque não, assim como os direitos humanos, não se trata de algo dado, é algo conquistado e é algo que precisa de permanente atenção. E nós temos visto isso em muitos lugares no mundo, inclusive no Brasil, nos últimos anos. Então, a cidadania, ela é indispensável para a promoção e para a inclusão social e o combate da desigualdade que vai marcar os diferentes países, diferentes realidades. E ela requer esse constante aprimoramento. E aí, quem vai autorizar esse desabrochar, né, democrático desses novos direitos é justamente o cidadão. E por isso é necessária uma cidadania além da vinculação político-jurídica a um Estado-nação. Porque a gente tem que pensar no processo de expansão da realização democrática, inclusive nos mecanismos de participação e de acesso da população nas relações com o poder público. Então, a gente tem que a cidadania, ela é um termo, né, que tem uma variedade de dimensões, tanto espaciais quanto funcionais, e ela guarda uma relação com a atribuição tanto de direitos quanto de obrigações, né? Assim, a gente pode dizer, então, que ela é um status, né? Ela é um status jurídico, ela é um status político, que vai conferir às pessoas, à pessoa humana, essa capacidade de participação de forma direta ou de forma indireta na vida civil e na vida política do Estado. E aí, se a cidadania é a participação popular nas decisões políticas do Estado, a gente não pode dissociar política e cidadania. E aí a gente não está aqui falando, né, somente de política partidária. Esses temas, né, esses dois termos, né, cidadania e política, eles não se excluem. Mesmo pensando aí nessa tendência de demonização da política, né, de ódio à política. E aí, justamente, a gente tem que pensar, né, então, para quem serve, né, a quem serve esse processo, assim, esse discurso de demonização e o discurso de ódio à política? Porque justamente quem vai fazer esse discurso de ódio à política é quem vai se valer de todo o processo, tanto político partidário quanto político institucional. Então, o sentido político da cidadania, ele deve ser sempre o bem comum, a igualdade social e a dignidade coletiva. Nisso, quando se fala em política, isso vai envolver partidos políticos, mas não se esgota neles. Né? Então, a cidadania, ela não se exaure na questão do direito ao voto e muito menos na questão da vinculação de uma pessoa a um Estado-nação. A cidadania que ela tem um contexto mais amplo, né? Ela é essa ação em sociedade, ação em família, em instituições, tanto religiosas quanto sociais, e também no mundo das relações de trabalho, em todo o contexto relacional, né, em sociedade.
E aí a gente pode pensar também que essa origem moderna da noção de cidadania, ela se liga à noção de direitos humanos, e é uma espécie de igualdade humana básica associada com o conceito de participação integral na sociedade. No Ocidente, ao longo dos séculos, ela se firma sobre 3 elementos, que são os direitos civis, ali no século XVIII, expressados pela igualdade perante a lei e pelos direitos do homem. Num segundo momento, no século XIX, em decorrência da ampliação do direito ao voto, né, no sentido do sufrágio universal, e por último, então, já no século XX, com a expansão dos direitos sociais e econômicos pela criação do estado de bem-estar social. Então, de acordo com essa concepção, direitos do cidadão são direitos civis, políticos e sociais, e então, quem vai ser o cidadão, né, ou quem tem um status de cidadania, é quem goza plenamente desse conjunto de direitos dentro de determinada comunidade política. Então, é muito preocupante que hoje nós vejamos a defesa por alguns grupos, né, de que existam cidadãos de segunda categoria, que são aqueles que não têm direito nem a um ou nem a todos esses conjuntos de direitos. Vamos pensar, então, nesses discursos, né, de América para americanos, Alemanha para alemães. Até o slogan do governo brasileiro, o Brasil é dos brasileiros, é péssimo, né? A gente é um país que recebe muitos imigrantes, um país miscigenado, temos recebido cada vez mais imigrantes nos últimos anos, e aí esse slogan do governo brasileiro foi uma péssima escolha, né? Talvez não tenha tido essa acepção, né? De querer excluir uma parte da população, mas foi uma péssima escolha. Então, também há que se ter esse cuidado. Quando a gente pensa nos discursos que têm vindo de partidos como a Alternativa para a Alemanha, que é a AfD na Alemanha, né, Alemanha para alemães, tem uma conotação muito clara, assim, é um discurso anti-imigração, né, e nos remetendo novamente àquele discurso lá de 1930, né, da raça pura, né, dos alemães que sejam puros, enfim. Então, são muito preocupantes esses discursos. O próprio direito ao voto pelos migrantes, né, porque imigrantes não votam, então existe aqui uma ruptura nesse direito à cidadania, então eles têm direito a uma parte desse processo de cidadania, que é estar no território, mas não poder tomar as decisões, por exemplo, escolher os seus representantes. A restrição do acesso a direitos sociais, muitos países têm implementado uma série de restrições de acesso a direitos sociais, não só para imigrantes, mas como para nacionais também, vinculando a necessidade, ao corte de gastos, muitas vezes, né? Por outro lado, a gente tem os processos de criminalização de pessoas, né, de uma parte da população, de diferentes populações, por conta da origem, da cor da pele, do local de origem, né? Então, a gente tem que pensar que cidadania é uma condição social que vai se manifestar na capacidade que o indivíduo tem de participar de forma plena na vida política, na vida econômica e na vida cultural de uma sociedade. Então, se trata de uma condição social que permite ao indivíduo desfrutar das oportunidades que essa vida social propicia, né? E aí,
quando a gente traz isso para o campo dos direitos humanos, é possível observar que existe uma dificuldade no que diz respeito à conceituação do que sejam esses direitos. E aí, dependendo do momento histórico ou do grupo para quem esse questionamento vai ser lançado, esse conceito, né, ele se altera. E aí o que se observa é que existe, sim, uma relação estreita de direitos humanos e cidadania, onde os elementos como proteção de direitos e participação social e política estão presentes. Pensando um pouco, olhando um pouco para trás na história, né, da evolução dos direitos humanos, existem diferentes marcos históricos que contribuíram para a solidificação dos direitos humanos. Aí nós temos a Carta Magna em 1215, o Bill of Rights em 1689, a Declaração Norte-Americana de Independência em 1778 e a Declaração Francesa de 1789. Esses são embriões do que viria a se chamar de direitos humanos, porque, na verdade, eles trazem alguns direitos que mais tarde, de alguma forma, vão constar, né, no principal documento internacional de direitos humanos, mas eles eram também dirigidos a determinadas categorias ou populações. A Carta Magna, por exemplo, era para os senhores de terras, né? A própria Declaração Francesa, ela é mais voltada para os homens do que para a população em geral, que incluía as mulheres. Então, o grande marco moderno de proteção dos direitos humanos é a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que é um documento que busca retomar essas ideias de igualdade, de liberdade, de fraternidade entre os homens, já que ela é fruto do pós-Segunda Guerra Mundial, que é um evento que foi avassalador, né, para os direitos humanos. Os movimentos sociais que decorrem das duas guerras mundiais fazem surgir, então, um documento que estabelece de maneira formal, mas também universal, os direitos que vêm representar as condições mínimas e necessárias para uma vida digna. E é nesse contexto que nasce, então, a proteção efetiva dos direitos humanos, especialmente pensando, né, nessa internacionalização dos direitos humanos, e vai se afirmar, então, que a proteção dos direitos humanos, ela é algo recente na história, na verdade, né? Se a gente for pensar num contexto internacional e universal, a proteção aos direitos humanos, ela é algo recente na história. Então, historicamente, esses direitos eram conhecidos simplesmente por direitos dos homens. E isso gerava justamente uma omissão quanto à abrangência desses direitos em relação às mulheres. Só na década de 40, com a participação das mulheres na redação da Carta da ONU, e posteriormente, então, na construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que passou a ser utilizada a expressão direitos humanos e não direitos do homem, né? E isso representou uma mudança no cenário, né, de carência de proteção às mulheres. Eu sempre indico, para quem quer saber um pouco sobre a participação das mulheres na redação da Carta da ONU e da própria Declaração Universal, tem um documentário que é As Mulheres na Carta da ONU, eu acho que é o nome. E participaram, então, 3 mulheres, foram as que participaram da redação da Carta da ONU, entre elas uma brasileira, que é a Berta Lutz. Eu não sei aonde está disponível esse documentário, mas ele é muito bom, porque ele vai falar das outras mulheres também. Era a Berta Lutz, brasileira, a Eleanor Roosevelt, estadunidense, e eu não lembro a nacionalidade da outra, mas eu acho que era uma latino-americana, dominicana, talvez, não vou me lembrar agora.
Mas esse é um documentário bem interessante para perceber essa mudança, inclusive terminológica, em relação, né, a esse conjunto de direitos, né, que não são direitos exclusivos dos homens, mas são direitos humanos, porque eles têm que abranger e abarcar homens e mulheres. Então, passada a Segunda Guerra Mundial, nasce, então, a Organização das Nações Unidas, nesse sentido, né, nesse intuito de zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional, e buscando também intermediar os conflitos entre os estados. Teve aquele processo da Liga das Nações, então, que não teve sucesso, e aí, com o nascimento das Nações Unidas, posteriormente, e a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, passa a ser reconhecido o ser humano como esse sujeito de direitos e obrigações, mas também como um sujeito de direito internacional. Então, por isso que os direitos humanos são considerados direitos universais. Essa é uma das características dos direitos humanos, né, a universalidade. A Declaração Universal de 48, ela vai dizer que na verdade, ela é uma forma abreviada e uma forma genérica de se referir a esse conjunto de exigências e também de enunciados jurídicos que, de certa maneira, são superiores aos demais direitos, porque eles estão garantidos por normas jurídicas superiores, já que são direitos inerentes ao ser humano. Inerentes aqui pensando que não são no sentido que são meras concessões que determinado Estado, determinada sociedade política vai garantir, mas eles nascem com o ser humano, eles fazem parte da própria natureza humana e da dignidade que é intrínseca ao ser humano. Então, eles são fundamentais, porque sem eles não há capacidade de existência da humanidade, para que ela possa se desenvolver e também participar de forma plena, né, da vida em sociedade. E eles são universais porque eles podem ser exigidos em qualquer lugar e de qualquer autoridade política. Então, essa expressão direitos humanos, ela vai guardar relação com os documentos de direito internacional, porque ela se refere às posições jurídicas que se relacionam com o ser humano, né? Independente da vinculação desse ser humano, desse indivíduo, a determinada ordem constitucional, ou seja, a determinado Estado. E aí sempre surge, né, aquela diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos são esse conjunto de direitos que estão, que nascem ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que depois vão se dividir em tratados, né, em 2 tratados diferentes, e aí os tratados eles são exigíveis na esfera internacional, e direitos fundamentais são aqueles direitos reconhecidos e, né, positivados dentro de uma ordem interna dos Estados, nas constituições, né, eles são constitucionalizados pelo ente estatal. Inclusive, essas constituições muitas vezes trazem para dentro do seu texto aquelas redações, aqueles preceitos dos tratados internacionais. Ressalvo aqui ainda que direitos humanos eles vão além de um conjunto de princípios morais, né? Então, informadores da organização da sociedade e da criação do direito, mas estabelecem obrigações jurídicas concretas aos Estados. Então, quando a gente fala em direitos humanos, como eu disse no início, não quer dizer que é algo bonitinho que faz parte do discurso, e que não possa ser cobrado dos Estados, muito pelo contrário.
se a gente for olhar para o texto da nossa Constituição, todos os direitos humanos estão ali garantidos, e isso gera obrigações ao Estado. Então, são uma série de normas jurídicas que são claras, que são precisas, que são destinadas a proteger os interesses da pessoa humana. São normas que geram obrigações e que obrigam os Estados, seja no plano interno, porque está lá na Constituição, seja no plano externo, porque o Estado ratificou um tratado internacional e se comprometeu a respeitá-lo. Então, a reflexão sobre o que sejam os direitos humanos, ela não é uma tarefa muito fácil, muitas vezes, justamente porque ela vai levantar uma série de discussões sobre dentro dos diferentes campos de conhecimento. Então, na ciência, daqui a pouco, no direito eu tenho esse recorte jurídico, mas na ciência política eu tenho um outro recorte, daqui a pouco, em outra área do conhecimento eu terei outros recortes. Mas a gente pode definir, depois de tudo que eu trouxe até aqui, como esse conjunto de direitos e garantias que tem como finalidade primordial o respeito à dignidade humana, através da proibição de abusos e da proteção contra abusos, seja do Estado ou de particulares, né? E aí se estabelecem, então, condições mínimas de vida e de desenvolvimento humano. Por isso mesmo é que eles são intrinsecamente vinculados à cidadania, já que eles pressupõem que a vida em sociedade, ela necessita de uma participação ativa, né, de todos que estão em sociedade, onde é preciso ouvir, é preciso ser ouvido, é preciso participar ativamente das decisões nos diferentes espaços, é preciso e é necessário se utilizar dos meios que estão à disposição para garantia de justiça e democracia. Essa participação política, ela pode ser exercida através de uma grande variedade de atividades, desde da questão do voto, né, o votar, se candidatar, apoiar um candidato ou um partido, participar de reuniões, de manifestações, de comícios públicos, discussão de assuntos que digam respeito a desde as questões locais de organização das comunidades até questões pontuais, né, como a proteção de grupos dentro da sociedade. Mas para que haja uma maior participação por parte da comunidade, é preciso que haja, então, um ambiente pacífico, que seja favorável à participação de todos os grupos sociais, para que diferentes necessidades possam ser levadas em conta no momento das decisões. Então, a participação social, ela é uma necessidade fundamental do ser humano, e quando ela não está presente, o indivíduo, ele não se sente parte da vida pública, ele fica à margem da vida pública, e isso acaba tendo consequências para a coletividade. A exigência da promoção e da defesa e da materialização dos direitos humanos por parte do Estado é uma condição essencial para a democracia. E quando a gente tem esses discursos de ódio à política, de relativização da participação popular em diferentes espaços, nós estamos fragilizando, na verdade, a nossa democracia e os nossos direitos, né? E é aí justamente que a gente vai falar em enfraquecimento institucional. Se a gente observar, nas últimas décadas tem havido um movimento global de retração democrática. E aí a gente fala aqui em ataques a instituições, desinformação, enfraquecimento de marcos legais que dão sustentáculo aos direitos humanos. E aí a gente tem que sempre que pensar que a ideia de retrocesso,
né? É andar para trás, ou seja, implica na perda de garantias, no desmonte de políticas públicas e também no aumento da repressão estatal. Essa dinâmica ela vem acontecendo em diferentes partes do mundo e também no Brasil, onde nós temos visto ao longo dos anos também conquistas históricas sendo ameaçadas tanto por discursos quanto por práticas autoritárias. Esse enfraquecimento institucional, ele carrega, né, em si essas variadas faces, né, que vão minar os fundamentos democráticos da sociedade, comprometendo a proteção dos direitos humanos. E a própria governança pública, né, em relação a esses direitos. E esse é um processo que pode acontecer tanto de forma lenta e gradual, quanto por meio de rupturas mais abruptas, mais autoritárias. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, sobre a deslegitimação das instituições democráticas, né, as narrativas antissistema, né, esses discursos que vão descredibilizar tanto o poder legislativo, os diferentes poderes, legislativo, executivo, judiciário, ou a imprensa e as universidades, colocando, né, colocando esses grupos, aliás, essas dimensões, esses grupos, enfim, esses locais como inimigos do povo, como inimigos da nação, né? Isso aparece em diferentes discursos. Nessa notícia que eu trouxe aqui da questão do governo Trump, por exemplo, a Casa Branca, né, agora no segundo governo Trump, exigiu que a Universidade de Harvard contratasse uma empresa externa para auditar diferentes programas da universidade e, né, dos departamentos que, de acordo com o governo, estariam contaminados por antissemitismo e outros preconceitos. E aí, o governo exigiu da universidade que ela extinguisse, né, os programas de diversidade, de equidade, de inclusão, que reduzisse, inclusive, o poder do corpo docente na escolha, né, das práticas de ensino ou dos temas a serem abordados em sala de aula, o fim da contratação baseada em raça, em religião ou sexo, então a política de cotas dentro da universidade, e também passou a reprimir, né, exigiu que a universidade reprimisse protestos estudantis de grupos estudantis, incluindo aqueles, né, que apoiam a causa palestina. Então, a administração Trump, ela ordenou investigações sobre os protestos e as ocupações anteriores no campus, ocorridos depois, né, dos ataques do Hamas a Israel, e isso aconteceu não só com Harvard, mas Harvard tem se mantido mais, como é que eu vou dizer, tem se mantido, tem ficado mais, vamos dizer assim, não tem se vergado, né, não tem a essas exigências do governo mesmo perdendo bilhões de dólares, o que não aconteceu com outras universidades, como Columbia, né, que cedeu às exigências para não perder financiamento governamental. Então, quando as universidades cedem com medo de perder esse financiamento público, o poder do governo aumenta ainda mais. E quando elas se defendem, né, por outro lado, o governo também, ele aceita, né, essa briga, né, e vai para a briga, e continua pressionando até ver os grupos, nesse caso, as universidades cederem. Quando existe, por exemplo, nesse caso, uma
crítica por parte dos democratas, que já vem sofrendo, né, críticas em relação ao seu elitismo, quando os democratas criticam esse tipo de ação sobre as universidades, existe um percentual grande dos americanos que diz, né, dos estadunidenses, que diz que os democratas são figuras elitistas, né, e que trabalham pelo establishment, né. Então, essa reação populista contra as instituições, ela já está na raiz, né, do movimento criado pelo Trump, né, na sua campanha, que é o Make America Great Again, e né, desse conservadorismo, né, da América em primeiro lugar, que junta aqui com essa crença, né, de que as faculdades liberais são responsáveis por propagar um sistema de crenças anti-americanos, justamente porque elas defendem, na verdade, a pluralidade. E é isso que faz as universidades serem interessantes, porque pessoas do mundo inteiro procuram essas universidades justamente para que tenham contato com outras culturas. Um outro ponto são os ataques à justiça, né, que é o questionamento sistemático da atuação dos tribunais, especialmente de cortes constitucionais, da justiça eleitoral, e isso nós vimos acontecer aqui no Brasil, né? A USP fez um levantamento junto com a FGV, e que mostrou que nos 4 anos de mandato do governo Bolsonaro, né, os ataques à questão eleitoral, às urnas, eles foram semanais. Entre 2019 e 2022, o monitor do debate político no meio digital identificou quase 200 ataques de Bolsonaro, né, ao sistema eleitoral. E o pico desses ataques foi entre julho e agosto de 2021, quando se verificou, então, um total de 80 tentativas de deslegitimar o uso da urna eletrônica. Nesse período, o ex-presidente, ele caminhava ali, pressionava pela aprovação da PEC, pelo voto impresso, e aí ele, a tese dele consistia nessa afirmação de que a urna eletrônica não é segura, que os discursos também em relação que a urna não é auditável, a falta de transparência no código-fonte das urnas, algumas questões que ele trazia no seu discurso, né? E quando se observa esses discursos e a forma como esse tema foi tratado nas redes sociais, os pesquisadores que fizeram esse levantamento perceberam, então, que o momento desses ataques coincidiu com os picos de desinformações sobre o sistema eleitoral. Então, havia uma coerência discursiva entre as declarações, né, do ex-presidente Bolsonaro e as principais fake news sobre as urnas eletrônicas em circulação, né, naquele momento nas redes sociais. Uma outra questão também é a militarização dos espaços civis, que é a substituição de técnicos por militares, ou então por aliados políticos em áreas que são estratégicas do Estado. Em 2021, o Fórum Nacional de Carreiras Públicas do Estado fez um levantamento que apontou a presença de mais de 6 mil militares em cargos civis no governo federal brasileiro naquele momento. E isso incluía áreas estratégicas em ministérios e estatais. E isso é preocupante porque se nós falamos em um governo civil, né, os militares, eles têm uma função nesse governo civil, que não é ocupar espaços estratégicos dentro de ministérios, dentro de estatais.
porque essas três formas de essa palavra está difícil hoje, de deslegitimização das instituições democráticas, elas criam, né, uma percepção de que o sistema democrático ele é ineficiente ou ele é corrupto, e vai preparando, então, o terreno para medidas autoritárias. Uma outra forma de enfraquecimento institucional é a redução da participação e do controle social. Então, uma das formas é o desmonte de conselhos e fóruns participativos, com a extinção ou com o esvaziamento de conselhos de direitos, Conselho da Saúde, da Educação, dos Direitos Humanos. Isso a gente viu acontecer no Brasil também, né? Durante o governo Bolsonaro, vários conselhos, a grande maioria dos conselhos, a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos foram simplesmente reformulados para que não houvesse participação civil, né? Que não fosse governamental. Então, que a sociedade civil organizada não participasse desses espaços, não houve realização de conferências, né? Todo ano nós tínhamos, né, conferência da pessoa idosa, conferência da mulher, conferência, né, da criança e do adolescente. Então, ou foram esvaziadas ou não aconteceram, né, as conferências, porque essas conferências justamente são importantes para que se discuta políticas públicas nessas áreas. Então, elas simplesmente pararam de acontecer ou foram esvaziadas porque a sociedade civil organizada foi praticamente impedida de participar. Uma outra forma é a restrição de acesso à informação pública, que vai aumentar essa opacidade, né, na gestão pública, porque dificulta a fiscalização e a transparência. Em 2024, uma rede chamada Liberties, que é uma rede independente de defesa das liberdades civis, ela lançou um alerta de que a União Europeia estava passando por um processo de declínio do Estado de Direito, principalmente em países onde partidos de extrema-direita estão no poder. E aí, um governo citado com bastante ênfase foi o governo do Viktor Orbán, na Hungria, que foi criticado pela falta de transparência no judiciário, pela influência política no Ministério Público, por corrupção e por pressionar a liberdade de expressão dos juízes e mais alguns pontos negativos. A Liberties tem sede em Berlim, e ela mostrou, então, que os governos europeus, de modo geral, continuam a enfraquecer o desempenho legal e democrático e, inclusive, acentuando as restrições do direito ao protesto. E aí ela fez uma compilação de 37 grupos de defesa de direitos humanos em diferentes países da União Europeia. Uma das questões que ela trouxe é que nas democracias mais antigas, que têm partidos de direita, de esquerda, de centro no poder, como é o caso da França, da Alemanha e da Bélgica, a tendência de enfraquecimento do Estado de Direito, ela acaba sendo menos expressiva do que em países onde a extrema-direita está no governo, ou que esteja influenciando o poder, como é o caso da Itália e da Suécia, embora também sejam democracias estabelecidas há muito tempo. Só que nesses países onde as democracias são mais recentes, como é o caso da Eslováquia, da Eslovênia, da Polônia, o Estado de Direito ele pode, então, oscilar muito rapidamente, tanto no sentido da recuperação, quanto no sentido do declínio. Então, segundo a Liberties, houve um aumento nas restrições dos protestos pacíficos, tanto na Alemanha, quanto na Suécia, na Hungria, na República Tcheca, e em alguns outros países.
restrições às liberdades dos meios de comunicação dificultam, então, o acesso público a informações que não sejam tendenciosas e críticas, e também foram registradas agressões verbais e físicas a jornalistas em diferentes países da União Europeia. Então, não é porque uma democracia está estabelecida há muito tempo, é uma democracia antiga, podemos dizer assim, que ela vai estar livre dessas violações, né, e desse enfraquecimento institucional. Uma outra questão são as ameaças à liberdade de associação e manifestação, né, que eu trouxe agora o exemplo da repressão a protestos, mas também tem as críticas ao governo a partir, né, da mídia, né, dos jornalistas. A organização Repórteres Sem Fronteiras, ela chamou atenção para o Azerbaijão, onde em 2024, acho que em 2024, teve uma jornalista que foi presa, mas chamou atenção porque quase todo espaço midiático do Azerbaijão, ele fica sob controle das autoridades, e os canais de televisão públicos, eles são os meios de comunicação mais populares. Então, nenhuma televisão ou emissora de rádio independente, né, que não seja governamental, ela pode transmitir no país. E os jornais impressos foram fechados, né, os jornais impressos críticos ao governo foram fechados. Então, a maioria dos sites de notícias independentes também foram alvo de censura, né, e acabam operando a partir do exterior. Em 2024, a editora-chefe de um desses canais foi presa sob acusação de contrabando de moeda estrangeira, mas ela alega que, tanto o Repórteres Sem Fronteiras, né, quanto ela, pessoalmente, alegam que isso é só uma forma de... Isso tem motivação política e é uma forma de fazer com que ela se cale e não fale sobre o governo, enfim, acuse o governo de arbitrariedades. Por outro lado, um jornalista sueco, ele foi condenado por um tribunal da Turquia por insultar o presidente. E aí, a sentença permite, né, uma liberdade condicional, só que ele permaneceu preso numa prisão de segurança máxima, inclusive, porque ele está sendo acusado de terrorismo, né? Porque como se a acusação de que ele pertence a uma organização terrorista e divulgação de propaganda terrorista. E isso é relacionado a uma cobertura jornalística que ele fez sobre um comício pró-Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que é considerado pela Turquia como uma organização terrorista, e é um grupo, na verdade, que defende, né, a independência do Kurdistão, e não o que não é aceito pela Turquia. Então, pensando nos impactos, a gente observa que, nesse sentido aqui, quando a sociedade civil ela é impedida de participar ou tem a sua limitação na participação, ela vai perdendo os canais de diálogo com o Estado e ela acaba não conseguindo mais influenciar políticas públicas e tampouco denunciar abusos. E aí vamos lembrar que durante o governo Bolsonaro aqui no Brasil, o Disque 180, que é o da violência contra a mulher, ele praticamente parou de funcionar. Então, aonde as mulheres poderiam ir, né, quando elas quisessem fazer uma denúncia anônima, né, que esse era o principal canal, às vezes, o que estava à mão naquele momento para se fazer uma denúncia. Nós temos também a captura e politização de instituições públicas.
a partir da apropriação por interesses privados ou partidários, que é esse uso da máquina pública para beneficiar grupos econômicos, religiosos, ideológicos. E aí vamos pensar que no Brasil nós temos no Congresso Nacional 3 bancadas muito fortes e que influenciam a legislação e a liberação de recursos, né? Que é a bancada da Bíblia, da bala e do boi. Então, é uma bancada religiosa, uma bancada armamentista e uma bancada do agronegócio. São 3 bancadas extremamente fortes que influenciam toda uma legislação que vai atingir toda a população, né? Olhando um pouco para fora, né, a gente tem a questão do Elon Musk dentro do governo Trump, né, que é uma coisa que para nós até pode parecer meio absurda, e ele acabou sendo, né, esse conselheiro maior do Trump, e agora não está mais no governo, eu acho. Mas a ideia aqui é que ele pudesse embolsar, então, né, alguns bilhões de dólares em contratos com o governo americano, e ele já vinha se beneficiando de políticas do governo Trump, já que ele tinha priorizado a contratação de fornecedores de tecnologia aeroespacial em uma série de empreendimentos, sistema de comunicação, enfim, inclusive na NASA, né? E aí, a Administração Federal de Aviação passou a direcionar, com o aval do governo, contratações de serviços para a SpaceX, O serviço de internet da Starlink, né, que é oferecido também pela SpaceX, que tinha um potencial aí de arrecadação de 42 bilhões de dólares, né, em investimento do Departamento de Comércio americano, né, que num primeiro momento tinha assim, vamos expandir a banda larga para as partes rurais do país. Ok, mas, né, direcionado para determinada empresa, né. A NASA, né, que começou a colocar a questão, né, de Marte no centro das suas investidas, né, aeroespaciais, e foi justamente a partir da pressão do Elon Musk, porque ele pode lucrar como fabricante de foguetes para levar os primeiros humanos para Marte, né? O comandante da NASA, né, ele é se não me engano, ele é um bilionário, e ele pagou 2 vezes para dar a volta na Terra, né, para ir dar uma passeadinha. E ele pagou para a SpaceX milhões de dólares para voar 2 vezes. Então, também existem, e ele tem uma parte, né, das suas ações vinculadas à SpaceX. Então, isso é essa captura, né, do público pelo privado. Por outro lado, a gente tem também a questão do nepotismo e do aparelhamento, que isso é muito presente para nós aqui no Brasil, né, que são essas nomeações baseadas na lealdade política ou mas na confiança, né, mas é o meu pai, é a minha mãe, é a minha irmã, é a minha tia, né, a minha mulher, é o meu marido, né, e aí muitas vezes não se olha para o mérito técnico daquela pessoa. E aí eu trouxe o exemplo aqui um exemplo de 2019, mas com certeza existem outros, né, que foi porque na época justamente deu muito o que falar, que o filho do vice-presidente da República na época, o general Mourão, ele ganhou de presente do pai, né, um cargo, né, no Banco do Brasil. Ele é funcionário de carreira do Banco do Brasil e ele foi promovido de assessor empresarial de uma diretoria ali de agronegócio
para assessor especial do presidente. Isso representou um salto de 3 níveis hierárquicos de uma só vez. Isso é um triplo twist carpado dentro do serviço público. Com essa promoção, ele saltou de um salário ali que varia de 12 a 14 mil para um salário de 36 mil reais. E ele passou a integrar um programa que tem dentro do banco, que é o Programa de Alternativas para Executivos em Transição, que esse programa ele garante um bônus na saída do cargo para quem ocupou essa mesma função durante 2 anos. E é um valor que pode ser um bônus, né? Eu fiquei ali 2 anos e eu recebi um bônus por esses 2 anos. É um valor que pode chegar a 2 milhões de reais. Essa indicação, ela contraria não só a moralidade, né, mas a política de promoções do próprio banco, né? E na época, inclusive, o discurso do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o de combater o aparelhamento das estatais, das empresas públicas. Aqui também entra a questão, né, dos cortes de verbas, da censura, do controle ideológico da produção do conhecimento nas universidades, né? Isso a gente tem visto de forma sistemática, principalmente agora nos Estados Unidos. Mas isso também aconteceu no Brasil, quando a gente ouvia o discurso de que em universidade só tem maconheiro, universidade pública só tem maconheiro, né? Esquecendo que quem produz conhecimento, quem produz vacina, pesquisa para novas doenças, são as universidades, né? Por outro lado, nós temos a erosão do Estado de Direito a partir do desrespeito às normas constitucionais, do desrespeito aos tratados internacionais, a partir da adoção de medidas que vão violar, então, as garantias fundamentais. Olhando um pouquinho para a situação Israel-Palestina, existe uma campanha militar, né, que a gente pode dizer, sim, que é assimétrica, né, travada por Israel tanto contra o Hamas, quanto contra o Hezbollah, e que já levou, né, à morte aí milhares de pessoas, e o Benjamin Netanyahu tem sido acusado, tanto por países quanto por organizações e fóruns internacionais, de promover, né, um genocídio contra a população palestina. A África do Sul, inclusive, denunciou, né, denunciou Israel na Corte Internacional de Justiça por genocídio contra a população palestina. Mesmo diante dessas manifestações críticas, que são inclusive apoiadas por muitos cidadãos israelenses, e aí eles foram para a rua, inclusive em Israel, e protestar, e foram duramente reprimidos pelo governo israelense. Existe uma reação contrária. Então, a acusação de que essa oposição, né, da posição de Israel, seria uma forma de antissemitismo, de um ódio racial, de perseguição ao povo judeu. Só que isso nada mais é do que uma alegação, né, essa alegação do antissemitismo acaba sendo uma estratégia discursiva dos apoiadores do governo de Israel para impedir as críticas. E Israel continuar, porque a ideia qual é? É ocupar todo o território da Palestina, né? E agora com o governo Trump querendo transformar a Palestina num resort, né? Então, patrolando, assim, todos os tratados internacionais de direitos humanos, inclusive o que trata do crime de genocídio. A gente tem também uma impunidade institucionalizada, onde agentes estatais eles são protegidos, né, das acusações de corrupção ou das violações de direitos humanos.
Tem um mecanismo internacional de especialistas independentes para a promoção de justiça e igualdade racial na aplicação da lei, que fez uma pesquisa em 2024 e que apontou que pessoas africanas e afrodescendentes que sofreram o uso excessivo da força e outras violações de direitos humanos por parte de agentes da lei e acabam sofrendo esses agentes sofrem uma ampla e contínua impunidade, de acordo com esse relatório. No Brasil, esse mecanismo constatou que o racismo contra pessoas afrodescendentes, ele é sistêmico, ele é generalizado, porque existe uma prática sistêmica de perfilamento racial por parte da polícia, sendo que os afro-brasileiros, eles têm 3 vezes mais chance de serem mortos pela polícia. Né? Pessoas pretas têm 3 vezes mais chance de serem mortas pela polícia. Esse mesmo mecanismo foi aplicado na Itália e constatou que os preconceitos em relação às pessoas africanas e afrodescendentes contribuíram também para a criação de um perfilamento racial pela polícia e para a representação desproporcional no sistema criminal italiano. Junte-se a isso, né, o desmonte de políticas de combate à desigualdade, então, redução de investimentos em saúde, educação, assistência social, igualdade racial e de gênero. Se a gente for olhar para as questões de gênero, desde 2022, os casos de violência sexual no mundo aumentaram 50%. E mulheres e meninas representam 95% das vítimas desses crimes. No trabalho, as desigualdades de gênero, elas se refletem na remuneração das mulheres, que ainda recebem 2,5 vezes menos que os homens, e mesmo elas representando 63% da força de trabalho, né? Entre 2000 e 2015, a taxa de mortalidade materna, ela permaneceu inalterada, né? Então, ela é alta ainda, né? Justamente por conta de um acesso desigual ao sistema de saúde, ou um acesso deficitário ao sistema de saúde. Entre 2021 e 2022, 42% dos recursos de assistência oficial bilateral investidos em desenvolvimento tinham como objetivos políticas de promoção de igualdade de gênero, e isso caiu em relação, por exemplo, ao período de 2019 a 2020, quando esse percentual era de 45%. Então, somente 4% da ajuda desses programas foi destinada à igualdade de gênero, né, que tinha como finalidade, como objetivo principal, a igualdade de gênero. Então, pensando nos impactos, né, dessa erosão do Estado de Direito, isso enfraquece os mecanismos de proteção jurídica e intensifica desigualdades sociais. Por outro lado, nós temos uma normalização do discurso de ódio e da desinformação, com a criminalização de minorias, né, a estigmatização de grupos como indígenas, imigrantes, LGBTQIA+, mulheres, né? Então, quando o Trump foi eleito em novembro, ele repetiu essa retórica anti-imigração que já vinha lá do primeiro governo, e era uma das principais promessas de campanha dele, a promoção dessa deportação em massa, né? Que ele dizia, né, que iria fazer a maior deportação em massa da história.
Só que ele se deu conta de que ele não conseguiria fazer isso, então ele não atingiu os resultados que ele havia anunciado, porque isso tem um custo elevado também, né? Então, a pressão por esses resultados, ela vem nesse momento, então, em que a imigração ainda sustenta, a questão da imigração, né, sustenta a popularidade do presidente. É aquela coisa, eu preciso de um bode expiatório, então eu vou escolher alguém, né? E ele sempre escolheu as minorias, especialmente os migrantes, né, como o seu bode expiatório. E isso, se vocês já leram ou lerem As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, vocês vão se deparar com a questão, né, do bode expiatório em outros momentos históricos, né? Ele só é reeditado. Sem os números, então, que ele gostaria, ele investe nessa espetacularização, né, de caça aos migrantes, como uma estratégia de marketing, porque ele é um marqueteiro, né? E aí, com isso, ele criminaliza, né, essa população, porque ele espetaculariza essa caça ao migrante irregular, ao migrante, né, que ele chama de ilegal. Por outro lado, a gente tem, né, o uso das fake news como estratégia política, né, isso tem se disseminado pelo mundo inteiro, que é esse uso deliberado, né, das mentiras para gerar confusão, para gerar medo, para justificar retrocessos. Então, é uma forma de deturpar a realidade. Eu até pego uma notícia que é real, mas eu trabalho com ela para transformar ela em um fato que não é real. O Data Senado fez uma pesquisa que indicou que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, né, as fake news, podem sim afetar significativamente o resultado eleitoral. E de acordo ainda com esse levantamento, 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais e se colocam no sentido assim de que é muito importante, né, controlar as publicações para garantir uma competição justa, né, quando se trata de eleições. Nós vimos isso, né, nas eleições municipais, principalmente na disputa em São Paulo, porque é o maior colégio eleitoral do Brasil, né, e acaba tendo mais repercussão. Nós vimos muito isso, né, sendo usado pelos candidatos a essa questão das mentiras, né, sobre o seu oponente, né. O Marçal acho que foi condenado agora a pagar uma indenização, enfim, por conta das fake news contra outros candidatos. Um outro ponto que esse estudo levantou é a percepção sobre a responsabilidade das plataformas, das redes sociais, nesse enfrentamento. A maioria da população, ao contrário do que é ventilado muitas vezes, a maioria da população, 81%, entende que essas empresas são sim responsáveis para impedir a disseminação de notícias falsas. Por exemplo, usando filtros, moderação, políticas de uso sobre conteúdo que estão circulando nessas plataformas. Então, de acordo com essa pesquisa, as empresas não podem simplesmente dizer que vou lavar minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. E aí tem também a perseguição a jornalistas e defensores de direitos humanos, né? Justamente para tentar silenciar essas vozes críticas. E aí o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania mostrou que entre os anos de 2020 e 2024, até maio de 2024, foram registradas mais de 2.300 denúncias de violações motivadas por questões de conflitos agrários, crimes ambientais ou atuação de comunicadores em direitos humanos, isso tudo
através da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E isso representa aí mais de uma denúncia por dia. Em 2020, inclusive, foi o ano em que houve o maior número de denúncias registradas. Os principais alvos foram pessoas idosas, negras e mulheres, pessoas do sexo feminino. Essas são a maior parte das vítimas de denúncias de violações contra defensores, registrado nesse período analisado. E as motivações que foram reportadas para o Ministério por meio dessas denúncias, elas dizem respeito a conflitos agrários e fundiários, a crimes ambientais e a violação relacionada à atuação de comunicadores sociais. Então, de acordo com os dados publicados no Observatório de Direitos Humanos, o número de denúncias de violações de direitos contra profissionais de comunicação, como jornalistas, por exemplo, aumentou 14 vezes entre 2020 e 2023. E aí, quais são as principais formas, né? Como é que isso se dá? Ameaças de morte, intimidação ou perseguição, né, são os principais tipos de violação sofridas, então, pelos defensores de direitos humanos. A gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo encontro, mas eu já estou dando uma palhinha aqui. Defensores de direitos humanos, então, ambientalistas e comunicadores. E os principais ameaçadores são fazendeiros, empresas e agentes de segurança pública. Isso impacta porque altera a percepção da realidade, né, dificulta o debate público, né, um debate público informado, né, e vai também enfraquecendo a resistência democrática. Porque quem tem medo, né, quando se impõe uma cultura do medo, é difícil resistir. E quem resiste acaba muitas vezes pagando com a própria vida, né? Essas dimensões todas que eu trouxe aqui, elas vão atuar de maneira articulada para fragilizar a institucionalidade democrática, então as instituições democráticas, para restringir o espaço cívico de participação cidadã e para promover retrocessos naqueles direitos já conquistados. Então, reconhecer essas dinâmicas para quem trabalha na área de direitos humanos é fundamental, né? É importantíssimo para pensar estratégias de resistência e para, inclusive, pensar em uma reconstrução institucional, né? Rever as próprias instituições e o papel das instituições. Eu trouxe aqui mais alguns casos ilustrativos, eu já fui trazendo ao longo da minha fala os casos ilustrativos, mas, por exemplo, aqui nós temos ainda, né, no Brasil, o desmonte do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, o fim da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, ataques à lei de cotas, tentativas de rever direitos conquistados, né, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e que em muitos casos obtiveram êxito, né, o avanço, né, de uma política armamentista, né, e de um discurso em que prevalece a violência, né, e o uso do armamento como forma de combate à violência, né, minando uma cultura de paz. A violência policial, especialmente nas periferias, né, majoritariamente nas periferias, e aí desde o caso, né, do George Floyd nos Estados Unidos até todos os dias o que nós vemos acontecendo nas periferias das nossas cidades. No cenário internacional, nós temos visto a restrição de direitos de refugiados na Europa e nos Estados Unidos, e aqui eu já quero convidar vocês para participarem do mini curso ao longo do Congresso de Direitos Humanos,
que eu vou também trabalhar a questão de migrações e refúgio, porque é a minha linha de pesquisa também do doutorado, e que eu venho ainda atuando, trabalhando nela. Os retrocessos nos direitos das mulheres em diversos países. Ainda ontem eu lia uma notícia sobre o Afeganistão, né, que é o maior retrocesso de direitos para as mulheres, né, nos últimos anos, né, ele é o maior exemplo, mas ao mesmo tempo o Sudão, né, que está já há 2 anos em um grave conflito e que tem usado, né, o estupro em massa como uma forma de violência e coação, né, como uma arma de guerra. A criminalização da solidariedade, né, como a criminalização dos voluntários que ajudam migrantes no Mediterrâneo, ou aqueles que ajudam os migrantes na fronteira do México, né, isso continua acontecendo. Então, são mais alguns casos que se juntam àqueles que eu já trouxe até aqui. E aí eu queria deixar para vocês, na verdade, aqui um convite à reflexão, se quiserem comentar já aqui no chat. Mas eu quero que vocês pensem um pouco a partir daquilo que, do conhecimento de vocês, da realidade de vocês e daquilo que eu trouxe agora pela manhã, de que formas o discurso de deslegitimização dos direitos humanos afeta a atuação das instituições públicas. Como é que vocês enxergam isso, né? E que retrocessos vocês percebem na realidade local de vocês ou na realidade profissional de vocês em relação aos direitos humanos, né? E como será que é possível fortalecer as instituições e resistir coletivamente aos desmontes? A ideia aqui é que vocês pensem a respeito, se quiserem já colocar no chat também alguma reflexão sobre isso, pode ser bem legal. E ao longo dos próximos 3 encontros, nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso e aprofundar um pouco essa reflexão, né? Por fim, hoje eu sempre trago algumas sugestões de materiais, eu trouxe 2 livros que eu acho bem interessantes, né, para quem gosta do tema, né, dos direitos humanos. O primeiro livro é Tem Lugar Aí para Mim, ele é da Fátima Mesquita. É um livro que vai falar sobre preconceito, discriminação, racismo, estereótipo, bullying, homofobia. Então, é tipo um mini dicionário, assim. E ele é muito legal para trabalhar em grupos, né? Ele é didático, é possível trabalhar em pequenos grupos, é possível levar para a sala de aula. Ele é um livro bem legal, assim. E um mais aprofundado, então, para quem quiser se aprofundar nessa questão dos direitos humanos, na história dos direitos humanos, a gente tem, então, a História Social dos Direitos Humanos, que é do José Damião de Lima Trindade, que é uma história, assim, mais abrangente dos direitos humanos. Ele é um livro tanto para especialistas quanto para o público em geral. Vai falar sobre a trajetória dos direitos humanos, desde a antiguidade até os desafios contemporâneos, de um ponto de vista também crítico, né? A partir da filosofia, da política, do direito, da economia, que são essas questões que vão moldando também os direitos humanos ao longo da história, e vai abordar ainda, né, a crise global dos direitos humanos, como os riscos socioambientais, né? Então, é um livro bem interessante para quem quer se aprofundar no tema, também pode ser interessante, tá? Pessoal, estou aqui à disposição de vocês, tá?
O José Eduardo já fez alguns comentários aqui. Há um esforço para desacreditar as instituições com o objetivo de tomar a estrutura pública ou controlar recursos que poderiam servir ao público. Sim, isso é histórico, né? Isso não é de agora. Então, toda vez que se descredibiliza uma instituição pública, por exemplo, é no sentido de entregá-la às organizações privadas, né? Isso não é algo novo, mas é bem por aí mesmo. Há questões sensíveis. As pessoas estão perdendo espaço público com os cercamentos e falta de destinação para o bem coletivo aqui na cidade. José Eduardo, você é da onde? Pode responder aqui no chat? Não existe um esforço, digamos assim, para a participação social. E isso eu tenho visto como algo muito presente, assim, nos últimos tempos, assim. Em algum momento, alguns anos atrás, eu me lembro, assim, que tinha muita participação nas conferências, as pessoas se organizavam, participavam, e hoje eu tenho visto uma diminuição da participação das pessoas nos espaços públicos, inclusive num espaço que é acessível, né, ou deveria ser, que é a Câmara de Vereadores. Quantas pessoas... E aí isso tem muito a ver com esse discurso do ódio à política, né? Da descredibilização da política. Mas as mesmas pessoas que pregam o ódio à política, ou eu não sou político, mas sou vereador, sou deputado, mas eu não sou político, né? E aí as pessoas não participam desse espaço, por exemplo, que é um espaço em que elas poderiam cobrar do seu vereador, né? A gente pensando na realidade local. As pessoas não ocupam esse espaço porque elas não se sentem pertencentes a esse espaço, porque elas não são convidadas a ocupar esse espaço, né? Porque elas não entendem que ali elas possam estar, né? Então, isso é preocupante também, porque então não há controle, né? Se não há controle da população sobre os seus representantes nesse espaço, né, do legislativo municipal, o legislativo municipal não vai exercer o seu papel de controle do poder executivo municipal. Isso é um círculo vicioso. Mais alguém? Eu vou voltar ali nas questões para vocês podem ir pensando também, se alguém quiser ainda comentar. O discurso da deslegitimização dos direitos humanos, ele vem muito presente na questão penal, por exemplo, né? A gente ouve muito que, como é que é? Bandido bom é bandido morto, direitos dos humanos, né? Esse tipo de discurso, sem olhar de forma crítica que o nosso sistema penal, vamos olhar para o Brasil, o nosso sistema penal, ele é seletivo, ele não recupera ninguém, a política criminal, ela é ineficiente, né? E nossa população carcerária tem um perfil, que são pessoas negras e pobres, né? Então, esse discurso da deslegitimação dos direitos humanos, ele afeta diretamente a estrutura criminal, nesse caso, na estrutura penal, indo ao encontro também da entrega, né, da estrutura pública, que são os presídios, e os presidiários, né, as pessoas que estão lá são de responsabilidade do Estado, para que sejam entregues também à iniciativa privada, né? Então, transforma pessoas que estão lá em
números, em cifras, né, em coisas, né? O Guilherme coloca aqui que fortalecer com fiscalização, com certeza, né? Com o voto também, não se... Eu sempre digo para as pessoas assim, não se deixem iludir pelo discurso de que não vale a pena votar. É importantíssimo votar. O voto é uma arma importante, porque com ele depois nós podemos fiscalizar, né? Com apoio às lideranças que buscam democratizar elas. Com certeza, sim. Não lavar as mãos, né? Apoiar quem está fazendo um bom trabalho, né? Estar lá, se colocar à disposição, né? Trabalhar para que melhorem, sirvam ao uso público e sejam parte da vida em sociedade, com certeza. As pessoas ainda têm uma dificuldade grande de entender que o público, ele é de todos, né? O público, ele não é da prefeitura, não é da União, não é do governo do estado, o público é de todos, né? Então, nós temos que nos apropriar dos espaços públicos, inclusive. Ó, o pessoal aqui já está dando tchau. Se ninguém mais tem comentários, eu também me despeço por aqui. Agradeço quem acompanhou até aqui e nos vemos na quinta-feira.